Eu sempre soube que um dia a conta chegaria, mas nunca imaginei que seria daquela forma, com meu próprio filho me olhando como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Naquele fim de tarde, enquanto o sol entrava pela sala de estar e deixava uma faixa dourada sobre o chão, ele gritou palavras que cortaram minha alma, palavras que eu nunca esqueceria. Eu te odeio, você nunca se importou comigo. E antes que eu pudesse responder qualquer coisa, a porta do quarto dele bateu com tanta força que fez a casa inteira estremecer. Eu fiquei ali parado, com a mão ainda suspensa no ar, tentando encontrar dentro de mim o exato ponto onde tudo começou a dar errado. E por mais que eu procurasse, sempre chegava ao mesmo lugar. O passado que eu enterrei para protegê-lo, um passado que agora me condenava. Naquele instante, olhando para a porta trancada, eu entendi que meu filho me odiava, mas que ele não fazia ideia da verdade que poderia virar sua vida de cabeça para baixo. Ele cresceu acreditando que eu o abandonei quando tinha apenas 8 anos. Para ele, eu fui o pai que decidiu seguir sua vida, o homem que virou as costas para a família sem olhar para trás. Ele sempre repetia isso com tanta convicção que, às vezes, eu mesmo quase acreditava na mentira. A mãe dele, com sua voz suave e seus olhos tristes, construiu essa versão durante anos, alimentando cada detalhe como quem rega uma planta venenosa. Ela dizia a ele que eu preferi viver sozinho, que eu tinha cansado da responsabilidade de ser pai. E meu filho, pequeno demais para questionar, aceitou essa narrativa como se fosse a única possível. Era uma história simples, fácil de entender, fácil de odiar. E por muito tempo eu permiti que acreditasse nela, porque a verdade, apesar de libertadora, poderia destruí-lo. Durante anos eu fui apenas o visitante indesejado, aquele que aparecia em datas importantes, mesmo sem ser convidado. Eu ia aos aniversários e ficava à distância, observando meu filho rir com os amigos enquanto desviava o olhar ao me ver. Eu me aproximava devagar, oferecendo um presente comprado com carinho, e recebia apenas um aceno frio, mecânico, como quem tolera a presença de alguém incômodo. As visitas permitidas pelo acordo judicial se tornaram um tormento para ele e uma tortura silenciosa para mim. Ele contava os minutos para voltar para casa e, às vezes, nem escondia o alívio ao me deixar. Eu passava noites em claro me perguntando se estava fazendo a coisa certa, se deveria simplesmente desaparecer da vida dele para sempre. Mas todas as vezes que quase cedi, lembrava do motivo pelo qual me afastei e do que precisei sacrificar. A verdade é que tudo começou muitos anos antes, quando a mãe dele começou a perder o controle sobre as próprias emoções. Ela sempre foi carinhosa, mas também profundamente insegura. Com o tempo, a insegurança se transformou em ciúme e o ciúme em desconfiança. Ela passou a acreditar que eu deixaria os dois, que encontraria outra família, que começaria tudo de novo. Por mais que eu tentasse tranquilizá-la, nada parecia suficiente. Até que um dia, durante uma discussão, ela lançou uma ameaça que mudou tudo. Disse que, se eu não recuasse, se eu não deixasse as coisas como estavam, ela sumiria com nosso filho. Você nunca mais vai vê-lo, ela disse com uma frieza que eu nunca tinha visto em seus olhos. E ali, naquele instante, eu tive que fazer a escolha mais dolorosa da minha vida. Eu sabia que ela era capaz de cumprir a ameaça. Sabia que, se ela fugisse com nosso filho,
Eu poderia passar o resto da vida lutando na justiça enquanto ele crescia longe de mim, sem sequer saber que eu existia. Então, fiz o que qualquer pai desesperado faria. Aceitei ser o vilão da história. Aceitei me afastar para que ele nunca perdesse a mãe. E nunca contei nada a ninguém. Não por covardia, mas porque eu sabia que aquela verdade podia destruir não apenas a imagem dela, mas, principalmente, a dele. Afinal, qual criança conseguiria viver sabendo que a própria mãe usou seu amor como arma? Quem conseguiria lidar com essa culpa? Com o passar dos anos, a mentira tomou forma, cresceu, criou raízes. Meu filho foi moldando sua personalidade com base nesse rancor. E eu, por mais que doesse, deixei. Eu o via crescer à distância. Via suas transformações, seus medos, suas vitórias. Eu estava lá no fundo das plateias, torcendo silenciosamente nas arquibancadas, aplaudindo apresentações da escola que ele jamais soube que eu assisti. Eu queria estar perto, mas a cada tentativa ele erguia um muro mais alto, feito de mágoa e palavras que não eram dele, mas que ele acreditava profundamente. E mesmo quando ele me rejeitava de forma cruel, eu aceitava, porque sabia que não era eu que ele odiava. Era a história que lhe contaram. E então, no ano passado, sua mãe adoeceu. Algo rápido, devastador, inesperado. Ela me procurou pela primeira vez em mais de uma década. Eu lembro da voz trêmula dela pelo telefone, pedindo que eu fosse até o hospital. Quando cheguei, ela estava irreconhecível, magra, frágil, com olhos que pareciam carregar arrependimentos demais para o pouco tempo que lhe restava. Ela me entregou um envelope branco, fechado com fita adesiva velha, e disse que dentro havia a verdade que eu nunca tive coragem de contar. Pediu que eu desse a carta ao nosso filho quando achasse que ele estaria pronto. No fim daquela tarde, ela partiu em silêncio, deixando para trás um pedido de perdão que talvez tivesse vindo tarde demais. E agora, aqui estou eu, parado diante da porta trancada do quarto dele, ouvindo sua respiração pesada, sua raiva dilacerada, enquanto o envelope esquenta no meu bolso como se tivesse vida própria. Meu coração bate rápido, minhas mãos tremem. Devo entregar? Devo revelar? Será que ele está pronto? Será que isso vai curá-lo ou quebrá-lo ainda mais? Porque a verdade sobre o passado não é bonita, não é heróica, não é simples, mas é real. E talvez seja a única chance de salvar o que resta entre nós. Mas e você? No lugar dele, você perdoaria?